Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 857 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já aproveita e curte, compartilha, ou na sua rede social preferida, ou com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo para a sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E nós começamos com a tese repetitiva, que é o tema 1201 do STJ. Ele foi inserido no Código de Processo Civil. E é uma tese que tem 3 pontos, então nós vamos fazer daquele jeito que às vezes nós fazemos quando as teses são um pouco maiores. Ao invés daquela leitura no começo e no final, leitura única, vou lendo cada uma das teses e já vou explicando logo em seguida, beleza? Então, ponto 1, o agravo interposto contra a decisão do Tribunal de Origem, ainda que o objetivo seja exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e ou extraordinário, quando apresentado contra decisão baseada em precedente qualificado, oriundo do STF ou do STJ, autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. E aqui, gente, nesse ponto, nós temos uma revisão do tema repetitivo 434 do STJ. Então, bora lá, né? Vamos por partes, né? Que é melhor. Primeiro ponto. Imagina que você tem um processo tramitando no 2º grau. Houve uma decisão monocrática de improcedência do pedido. Como é isso, professor? Decisão monocrática no tribunal, gente, é muito mais comum do que se imagina. E existem várias hipóteses em que, mesmo no tribunal, haverá uma decisão monocrática. Então, por exemplo, temos regimentos internos que permitem a decisão monocrática quando houver jurisprudência dominante. Nós temos também a possibilidade de decisão monocrática quando essa decisão ela estiver em consonância com precedentes qualificados. Então, temas repetitivos, temas de repercussão geral, súmulas dos tribunais superiores ou mesmo súmula do Tribunal de Justiça Local, enfim, situações que já são muito consolidadas e que, por uma questão de economia processual, ao invés de mandar para o colegiado, o relator mesmo ali já resolve, dando a procedência ou a improcedência do pedido. Certo, professor, mas eu discordo da decisão. O que eu faço? Eu quero recorrer. Eu já posso colocar de cara o recurso especial ou recurso extraordinário? Não. Aqui um sonoro não para você, tá? Por que não, gente? Porque não houve ainda o exaurimento das vias ordinárias. Então você tem que primeiro levar essa decisão ao colegiado. Como é que você faz isso? Por meio do agravo interno. Então você apresenta o agravo interno e após o julgamento pelo colegiado, aí sim é que você vai poder apresentar o recurso especial ou recurso extraordinário. Então, diante dessa necessidade, gente, o STJ fixou o tema repetitivo 434, ainda sob a égide do CPC de 73, mas que permanece vigente, tá? Vemos agora que houve aqui uma pequena modificação, mas no geral ele permanece vigente, que disse assim, olha, já que não é possível apresentar recurso especial e extraordinário sem primeiro apresentar o agravo interno, então esse agravo interno, que foi apresentado com a finalidade de exaurir as instâncias ordinárias, não pode ser considerado protelatório e, portanto, não é possível aplicar a multa que está prevista lá no artigo 1021, parágrafo 4º do CPC. Por quê? Porque não é um recurso manifestamente inadmissível ou infundado. O termo que a lei utiliza é esse, tá? É inadmissível ou infundado, não é protelatório, tá? Só para que fique claro. Que multa é essa? Tá lá,
no artigo 1021, parágrafo 4º, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. E aqui eu quero que vocês tenham muito cuidado, tá? Porque quais são os requisitos, então, para a aplicação dessa multa? Tem que ser uma votação unânime, tá? Pela improcedência. E esse recurso tem que ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente. Então não basta ser unânime, tá? Não é automático. Então tem que ser, além de unânime, manifestamente inadmissível e improcedente. E esse valor da multa, entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, é pago a quem? Ao agravado, tá? Então é a outra parte que se beneficia desse valor. Muito cuidado só com esses detalhes, beleza? Aí vem agora esse tema repetitivo, que é o 1201, para fazer uma releitura desse tema que anteriormente foi fixado, 434, adequando ao sistema de precedentes do CPC de 2015, para dizer assim, beleza, isso daí que está no tema 434 continua valendo. Então, realmente, via de regra, aquele agravo interno que tem o objetivo de exaurir a instância para no futuro apresentar um recurso especial, um recurso extraordinário, não é protelatório, não é manifestamente infundado, né? Mas existem situações em que ele pode ser sim manifestamente infundado. Então, olha só quando? Quando a decisão for baseada em um precedente qualificado do STF ou do STJ. Então, olha só. Se existe um tema repetitivo, se existe um tema de repercussão geral, há uma decisão vinculante. Não haveria outra opção. Então, para que recorrer? Não é? Seria mais ou menos essa lógica. Ah, professor, mas todo mundo tem direito a recorrer, certo? Mas aí os tópicos 2 e 3 vão tratar de como você deve recorrer, do que você tem que trazer para não ser aplicada essa multa, não é? Porque se você recorre por recorrer, imagina, é uma decisão vinculante. E você recorre simplesmente dizendo assim, ó, genericamente, recorro com o objetivo de exaurir a instância. E aí, o que você está fazendo? Você não está fazendo nada, né? Você está protelando. Então, realmente, nessa situação, vai ser aplicada a multa. Então, se afasta o tema repetitivo 434 e se aplica o tema repetitivo 1201. Quando for precedente qualificado do STF ou do STJ. Beleza. Agora vamos entender como é que a gente faz para não sofrer essa multa. Ponto 2. A multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4º, não é cabível quando 1. Alegada fundamentadamente a distinção ou a superação do precedente qualificado oriundo do STJ ou do STF. E 2. A decisão agravada estiver amparada em julgado do Tribunal de Segundo Grau. Então, olha só, gente, duas situações, não é? Então, você tem que mostrar o distinguishing ou o overruling, né? Você tem que demonstrar ou que a sua situação é diferente daquela que está no precedente qualificado, ou que esse precedente qualificado, de alguma forma, está superado. Aí você, trazendo esse ônus argumentativo, você já não tem um recurso que é manifestamente incabível. Ou então, não é? Imagina que a decisão ela está amparada na jurisprudência do Tribunal de Segundo Grau. Então, também não se trata de um recurso manifestamente incabível, porque aí sim existe jurisprudência do tribunal local nesse sentido. Então, gente, o que não pode é você ter uma decisão que está amparada em precedente qualificado e recorrer por recorrer, dizendo, estou aqui recorrendo para exaurir as instâncias ordinárias. Aí é multa na certa, tá? Não é possível. E ponto 3, então, excetuadas as hipóteses acima, caberá ao órgão colegiado verificar a aplicação da multa, considerando-se as peculiaridades do caso concreto. Então, gente, mesmo que não seja nessas hipóteses que eu trouxe lá no ponto 2,
é possível, de acordo com a situação concreta, né, com a peculiaridade do caso concreto, afastar a aplicação da multa. Ou seja, não é automático também, não é? É possível, existe margem para verificar que naquele caso concreto não é manifestamente incabível e que, por isso, não vai ser aplicada a referida multa. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro, não vou fazer a releitura e vamos seguir em frente para o próximo julgado de hoje. Ele foi inserido no Decreto-Lei 2398 de 87, aqui já começando os julgados da primeira turma do STJ, e o destaque ficou da seguinte forma: apenas com a alteração do artigo 3º, parágrafo 4º do Decreto-Lei 2398 de 87, promovida pela Lei 14.474 de 2022, passou a ser exigida a comunicação das transmissões não onerosas no prazo legal do domínio útil do terreno da União, sob pena de multa. Então, olha só como essa situação é peculiar. O Decreto-Lei 2398 de 97 trata dos bens de domínio da União. E nós temos, não é, aquela situação do aforamento. Que é isso? Gente, o aforamento, ele é uma quase propriedade. O particular ele tem um domínio útil, mas a propriedade propriamente dita, ela é da União. E aí, nesse caso, se paga um laudêmio sempre que houver uma venda desse domínio útil, ou seja, desse aforamento, para um terceiro. Isso daí está previsto lá no artigo 3º do Decreto-Lei 2398 de 87. Ou seja, vendeu, paga também ali um valor para a União. E se, professor, for uma transferência não onerosa, então, por exemplo, foi uma doação, foi uma herança, vai pagar laudêmio? Não, não paga laudêmio. Mas, em todo caso, seja a transferência gratuita ou onerosa, é necessário comunicar à Secretaria de Patrimônio da União, chamada também de SPU, apelidada carinhosamente de SPU. E se você não comunica, aí é possível aplicar uma multa. Essa multa está prevista lá no artigo 3º, parágrafo 5º do Decreto-Lei 2398 de 87. Qual a questão, gente? Esse dispositivo foi alterado lá no ano de 2022 para prever a aplicação dessa multa também em relação a essa transmissão não onerosa. Antes de 2022, a lei não trazia essa obrigação se fosse uma transmissão gratuita, ou seja, uma doação, uma herança. Qual é a conclusão que nós chegamos, então? Se a transferência gratuita ocorreu antes do ano de 2022 e não foi comunicada, não é necessário pagar multa. Já se ocorreu depois do ano de 2022 e não foi comunicada, aí sim é necessário pagar a referida multa, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Apenas com a alteração do artigo 3º, parágrafo 4º do Decreto-Lei 2398 de 87, promovida pela Lei 14.474 de 2022, passou a ser exigida a comunicação das transmissões não onerosas no prazo legal do domínio útil do terreno da União sob pena de multa. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: não é possível considerar como válida, para fins de interrupção da prescrição, a propositura de execução fiscal fundada em CDA, ou seja, certidão de dívida ativa, de contribuinte diverso. Gente, olha que situação interessante, não é? Nós temos que a citação válida, ela tem alguns efeitos, mesmo que ordenada por juiz incompetente, não é? Ela induz litispendência, ela torna litigiosa a coisa e ela constitui o devedor em mora. E, além disso, o despacho que ordena a citação, então muito cuidado, tá? O despacho que ordena a citação, ele interrompe a prescrição, mas de forma retroativa à data da propositura da ação. Leitura aqui do artigo 240, parágrafo 1º do CPC, ou seja, propus a ação no dia 1º. No dia 5
veio o despacho que ordenou a citação. No dia 10 foi efetivamente citado. Que dia ocorreu a interrupção da prescrição? Lá no dia 1º, o dia da propositura da ação. Por quê? Porque, apesar da interrupção ocorrer no momento do despacho que ordena a citação, essa data da interrupção retroage à data da propositura da ação. Ok, mas aí vem um debate. E se a ação foi proposta sem todos os requisitos que são necessários? Quando é que vai efetivamente ocorrer a interrupção dessa prescrição? Vai ser na data da propositura ou vai ser na data em que essa ação passou a ter todos os requisitos para seu processamento? Como assim, professor? Imagina, por exemplo, que foi uma ação que foi proposta sem procuração para o advogado. Ou então imagina que é uma execução fiscal e essa execução fiscal foi proposta sem juntar a CDA. Existe execução fiscal sem CDA, sem certidão de dívida ativa? Não, não existe. Ou então imagina que tem uma CDA, mas a CDA é de outra pessoa. Então foi juntado de forma incorreta uma CDA que é relativa a outra pessoa, outra empresa. E aí, como é que fica? Fica que não há condição daquela ação tramitar. E qual é a consequência prática? Que vai ser necessário uma emenda dessa petição inicial. E que, com essa emenda, em algum momento, essa ação poderá preencher os requisitos de continuidade, mas a interrupção da prescrição só vai ocorrer nesse momento, em que, de fato, houver o preenchimento dos requisitos mínimos da petição inicial. Professor, mas calma aí. Eu acho que esse exemplo que você deu está errado. Esse exemplo da execução fiscal. Porque eu estava estudando aqui e eu vi que tem a súmula 392 do STJ, nos conta que a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos. Quando se tratar de quê? De correção de erro material ou formal, vedada somente aqui a modificação do sujeito passivo da execução. E aí, como é que fica? Fica, meu jovem, que aqui nós temos a correção de erro material, mas aqui pensa assim, ó. Aqui a gente está tratando de boneco pequeno, de problema pequeno. Então, imagina que seja um erro de cálculo, um erro de valor, um equívoco meramente formal, tá? Se for boneco grande, problema grande, aí não. Aí também não é bodega, né? Como a gente fala aqui no Ceará. Nesse caso, nós temos uma CDA que é relativa a uma outra empresa. Então, isso equivale a não ter uma CDA, né? Não tem CDA, a verdade é essa. Então, não é uma mera correção de erro material ou formal, é uma verdadeira substituição da CDA por uma outra. E aí, nesse caso, a partir de que momento que a petição inicial ela vai ter todos os requisitos necessários para a propositura da execução fiscal? Só a partir do momento em que tiver uma CDA que é relativa àquela empresa ou àquela pessoa que está sendo executada. Beleza? Então é nesse momento que vai ocorrer a interrupção da prescrição. Ok, gente? Então como é que ficou o destaque? Não é possível considerar como válida, para fins de interrupção da prescrição, a propositura de execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa CDA de contribuinte diverso. Seguindo em frente, iniciaremos os julgados da segunda turma do STJ, já começando com a Lei de Improbidade Administrativa, Lei nº 8429 de 92, destaque da seguinte forma: a mera intermediação na contratação de show artístico sem licitação, com base na inexigibilidade prevista no artigo 25, inciso 3 da Lei 8666 de 93, não configura improbidade administrativa na ausência de prova de superfaturamento ou benefício indevido. Então, qual foi o caso concreto? A prefeitura realizou uma contratação de uma determinada banda para um evento musical sem licitação. Professor, mas não pode não? Olha, o artigo 74, inciso 2 da Lei 14.133 diz que é inexigível a licitação quando inviável a competição especial nos casos de
contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Esse aqui é o artigo equivalente ao artigo 25, inciso 3 da Lei 8666 de 93, que é o que está aqui no destaque, tá? Mas, enfim, temos também um dispositivo semelhante na Lei 14.133. Mas qual foi o problema no caso concreto? É que vocês perceberam que o artigo 74, inciso 2, exige que a contratação seja diretamente ou por meio de empresário exclusivo, não é isso? E não foi, no caso concreto, uma contratação por meio de empresário exclusivo. Foi intermediado por um terceiro que não era empresário da banda, ok? Então nós temos aqui uma ilegalidade, não temos? Temos uma ilegalidade. Temos, por outro lado, uma improbidade. Gente, nós já conversamos muito sobre isso em episódios anteriores. Uma improbidade é uma ilegalidade qualificada. Nem tudo que é ilegalidade é improbidade, beleza? E veja só, aqui nós teríamos, em tese, uma improbidade que atenta contra princípios da administração pública. E nesses casos, é necessário um dolo específico de obter um proveito ou um benefício indevido para si ou para terceiro. No caso concreto, o que se verificou? Que não houve um prejuízo efetivo, ao menos que esse prejuízo não foi demonstrado, já que não houve demonstração, por exemplo, de um superfaturamento ou algo do tipo, e houve aqui uma questão muito peculiar, porque o Ministério Público ele não imputou a existência de um superfaturamento de cara, então ele não disse, olha, o que seria devido era isso e foi pago isso. Ele, na verdade, pediu que esse valor do superfaturamento, esse valor que foi pago supostamente a mais, ou se houve um valor a mais, fosse verificado em liquidação de sentença. E aí, gente, não dá, né? Não é por aí. A liquidação de sentença, ela serve para verificar o quanto é devido, não se é devido. Então, a existência do dano tem que ser demonstrada na ação de conhecimento. O quanto do dano é que pode ser demonstrado em uma liquidação de sentença. Então, não pode o Ministério Público simplesmente dizer, olha, isso aqui está errado, houve uma ilegalidade, deve ter havido um dano, mas vamos deixar para verificar isso só na liquidação, enquanto isso condena aí. Não, não é assim que funciona, né? É necessário demonstrar cabalmente a existência do dano, não é? Então, realmente, no caso concreto, não houve improbidade. Houve uma ilegalidade. Isso daí, com certeza, houve uma ilegalidade. Mas não foi possível demonstrar um efetivo prejuízo, não foi possível demonstrar um dolo específico de se obter um benefício indevido ou algo do tipo. E destaque-se que o ônus de demonstrar esse dano, ele é do autor da ação, que no caso era o MP. Não pode partir-se de um pressuposto de que há um dano presumido. Hoje em dia, não é, a lei de improbidade veda isso. Então, realmente, não é possível. Como é que ficou o destaque? A mera intermediação na contratação de show artístico sem licitação, com base na inexigibilidade prevista no artigo 25, inciso 3 da Lei 866 de 93, não configura improbidade na ausência de prova de superfaturamento ou de benefício indevido. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Assistência Social, Lei nº 8742 de 93, e o destaque ficou da seguinte forma: é ilegal o indeferimento do pedido de isenção de IPI na aquisição de veículo automotor por pessoa com transtorno do espectro autista, sob fundamento princípio de que o requerente recebe benefício de prestação continuada, BPC. Gente, olhem que caso concreto interessante. Primeiro ponto. O indivíduo aqui, ele era uma pessoa com autismo e ela recebia
um benefício de prestação continuada, que está previsto lá na Lei de Assistência Social. Ele é devido a quem? Aquela pessoa com deficiência ou ao idoso com 65 anos de idade ou mais, que comprove não possuir meios de prover sua própria manutenção ou tê-la provida pela sua família. Ou seja, é um benefício assistencial, é devido a quem tem baixa renda, seja pessoa com deficiência ou seja pessoa idosa. Lembrando que para esses efeitos, a pessoa autista, ela se enquadra perfeitamente, ela pode sim receber o benefício de prestação continuada. Aí o segundo ponto. Essa pessoa, ela tentou comprar um carro com isenção de IPI. E aí, gente, nós temos legislação que garante à pessoa com deficiência a possibilidade de adquirir um veículo com alguns benefícios, Então, sem pagar alguns tributos que seriam devidos, como ICMS, IPI, depende muito da situação concreta e do enquadramento, beleza? Só que aí, onde é que se encrencou aqui com a história? Porque, primeiro, olharam e disseram, mas como assim? Uma pessoa que recebe benefício de prestação continuada está comprando carro? Não pode. Se está comprando carro, é porque não precisa de benefício assistencial. Carro zero ainda, Aí disseram assim, seu Zé, mas não dá para negar com base nisso. Como é que a gente faz? Então nega com base no artigo 20, parágrafo 4º, que diz que o BPC ele não pode ser cumulado com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime. Mas calma aí que agora deu nó na minha cabeça. E desde quando isenção de IPI é um benefício de Seguridade Social? Não é, tá? Realmente aqui foi fazer um giro e fez um giral. Então, não é, tá? Vamos pensar friamente. Dentre os requisitos para isenção de IPI, está a hipossuficiência? Não está a hipossuficiência ou a ausência da hipossuficiência, enfim. Isso daí não tem nada a ver. Isso daí é algo que não é objeto da lei quando ela fala da isenção de IPI no momento de adquirir veículos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa pessoa tem direito, sim, ao benefício da isenção do IPI. Segunda coisa, e o BPC? Como é que a gente compatibiliza uma pessoa que recebe benefício de prestação continuada ter dinheiro, ao menos teoricamente, para adquirir um veículo 0 km? Aí, gente, isso daí não tem nada a ver aqui. De onde ela tirou o dinheiro? Se ela desenterrou uma botija, se a tia deu o carro. Isso daí é algo que vai poder ser avaliado lá no âmbito do BPC. Então, eventualmente, caso se verifique que há algum indício de fraude ou que há algum indício de que aquela pessoa já não precisa mais do BPC, aí lá vai ser verificado. Mas aqui o processo tratava sobre isenção de IPI para adquirir o veículo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Não faz nem muito sentido aqui esse debate não, mas chega até o STJ essas coisas, Então, como é que ficou o destaque? É ilegal o indeferimento do pedido de isenção de IPI na aquisição de veículo automotor por pessoa com transtorno do espectro autista, sob o fundamento precípico de que o requerente recebe benefício de prestação continuada BPC. Gente, eu vou encerrar por aqui essa parte 1 e eu aguardo vocês na parte 2, então não perde muito tempo não, toma aí no máximo água e vamos em frente que falta muita coisa ainda.